Boa noite. Hoje nós vamos entrar no estudo do mundo interior. O que nós vamos querer nesse estudo? É estudar o tempo interior em relação ao tempo objetivo. Esse tempo que a gente chama da realidade. A mesma coisa, o espaço interior e as imagens do mundo interior e os espaços desse mundo que a gente chama de realidade, que a gente vê pelos órgãos do sentido. Por que isso é importante? Porque é esse mundo interior que rege todos os processos psíquicos da nossa vida. Para poder estudá-lo, nós vamos ver alguns conceitos que nós já falamos através de outro livro, As Conexões Ocultas. E vamos estudar e rever alguns conceitos do que a gente disse, para que a gente possa entrar nesse mundo interior, fazer um estudo bem adequado dele, porque nós vamos entender esse processo que nós falamos desde o início, né? O processo das constelações interiores e como é que o nosso mundo íntimo atua, qual é a dinâmica do nosso mundo íntimo. E ao mesmo tempo, nós vamos estudar esses diferentes campos, dos quais o campo familiar é um deles, para que a gente desemboque, depois do estudo do mundo interior, nas constelações familiares. E aí nós vamos desenvolver esse tema, talvez inclusive no semestre que vem, com um segundo curso, abordando nesse caso, especificamente a constelação familiar. Então vamos nos preparar, vamos fazer a nossa prece. Pedir o Julinho para vir cá fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Então vamos nesses instantes elevar os nossos pensamentos, entrando em sintonia com as correntes superiores, dos mentores que nos dirigem, e pedir que a bondade divina possa iluminar a cada um de nós, que os conteúdos que nesta noite serão desenvolvidos possam servir de ferramentas para as nossas vidas, a fim do aprimoramento do nosso interior e de nossas almas. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, sem muitas delongas, vamos começar. Eu gostaria que todo mundo lembrasse do celular, para não tocar, né? Se tocar aí, dificulta a nossa aula. E vamos iniciar então o nosso trabalho. Primeiro slide. Não. Primeiro slide. Aí. Essa figura aqui mostra um oceano. Essa visão do oceano ela é muito interessante. Porque uma das concepções que nós vamos ver, todo esse conceito de espírito, entendendo espírito por aquilo que nós sempre temos dito aqui, individualidade, totalidade, unidade de Deus, seria um oceano infinito. E as ondas que estão sobre esse oceano seriam o antissistema. Então o oceano sem vibração seria o sistema. O oceano vibrando como onda em cima deste oceano seria o nosso antissistema. Ok? Então, na verdade, você vê que o antissistema ele está ligado ao sistema. Este aqui é não vibracional e este aqui é vibracional. Por isso a característica de onda. Então, a personalidade humana em evolução e a consciência estaria aqui. E o espírito estaria aqui. Então, na verdade, o antissistema nada mais é do que um campo vibracional de vibrações incomensuráveis sobre o campo do espírito, fora do tempo e do espaço. Aqui é o absoluto, o infinito, a perfeição, a não vibração. Aqui, o relativo, caminhando para a perfeição, o imperfeito, o tempo, o espaço e a vibração. Esses dois mundos estão conectados. E nós teríamos a dinâmica do sistema, que é a dinâmica que nós falamos não local e simultânea. E a dinâmica do sistema, que tem como principal fator o pensamento. Então essa imagem ajuda a gente a compreender todo esse processo. Essa imagem também tem um conceito de um cientista que ganhou o prêmio Nobel, chama David Bohm, que também ele fala de uma maneira muito bacana. Ele chama esse mundo de ondas aqui de mundo explícito.
E esse mundo aqui, de mundo implícito, desse mundo surge esse. Então ele chama de ordem explícita e ordem implícita. E mais tarde ele acrescentou a visão da ordem super implícita, que seria esse oceano em profundidade. E as diferentes ordens intercaladas, sendo que o nosso mundo é o mundo vibracional, que é o mundo de ondas, que é esse mundo superficial. Certo? E o sistema seria o mundo do qual é o nosso destino, o reino divino, o paraíso divino, que seria esse oceano infinito. Tudo bem? Próximo slide. Aqui então, nós estamos mostrando exatamente essa ideia. O mar do absoluto, ser ou consciência pura. Eu gosto de entender a consciência como estágios de evolução. Então eu gosto de colocar ser ou espírito, no seu sentido lato. Aí ele está falando a consciência pura, que é o último estágio do processo evolutivo. E aqui o mundo manifesta e visível do absoluto, que seria as ondas do qual nós fazemos parte, dentro da nossa linguagem, seria o antissistema. Próximo slide, por favor. Mas tanto o sistema como o antissistema forma um holograma, em que a parte está no todo e o todo está na parte. Aquilo que nós falamos aqui, imagem e semelhança. Todos possuem de tudo a imagem interior. E todo mundo está conectado, mesmo no antissistema. Então o antissistema tem duas formas de conexão. A conexão não local do sistema e a conexão vibratória do antissistema. E aqui nós mostramos então o que é um holograma, feito num desenho muito simples. Então você coloca um laser, que está ali tem um espelho, um semi-espelho, que reflete para o espelho de baixo. Nós colocamos uma lente aqui e uma lente em cima. E aí nós chamamos esse feixe que vem lá do laser de feixe de referência. E aqui o Isaac chama esse feixe aqui de feixe de trabalho. Esse feixe de trabalho recebe novamente um espelho que reflete essa luz, passa pelo objeto, no caso aqui uma maçã, que bate na chapa fotográfica própria para holograma. Na hora que você faz isso, você cria um filme dessa maçã. Só que ela faz uma fotografia que é totalmente diferente das fotografias comuns. Se você pegar esse filme, igual a gente pegava os filmes antigos, e cortar um pedaço desse filme e colocar de novo sobre uma base de laser, em vez de você ver o pedacinho que você cortou, você vê a maçã inteira. Então isso aqui cria um processo de ondas coerentes que faz com que essa maçã, ela independente do que acontece com o filme, você vê sempre ela refletida. Daí então surgiu a palavra holograma. Ok? Esse holograma, o nosso mundo seria assim. Todos nós seríamos compostos de tudo que existe no universo e tudo isso estaria dentro de nós. Nós não temos percepção. Quer dizer, temos consciência, porque está no inconsciente, mas não temos percepção. E, ao mesmo tempo, essa figura tem a imagem do todo. E o todo tem a imagem da parte. E assim, então, é aquilo que nós já falamos aqui, imagem e semelhança. Próximo slide. Aí nós estamos mostrando o mesmo processo, certo? O mesmo processo do espelho, da interferência de ondas, etc. Só que num desenho mais adequado. Próximo. Aí nós estamos tendo um feixe de laser, né? Para mostrar como é que é um feixe de laser. E qual a diferença do laser comum para a luz comum e a luz laser? Vamos lá? Próximo. Por favor, prestando atenção. Aqui ele faz uma visão de que é um raio laser, né? Ele mostra aqui como se fosse formado um batalhão que representasse os fótons de um laser. E esse batalhão estivesse marchando, igualzinho marcha, por exemplo, aqueles oficiais russos, né? Com passo de ganso, e todo mundo formando totalmente coerente. Lá, ele está mostrando as ondas coerentes. Está claro? E a luz comum seria esses feixes divergentes aqui, ó. Comportamento não coerente. Seria o brasileiro desfilando e ali o russo
ou chinês, né? Ou coreano, desfilando. Tá claro? Então aqui é o Brasil, formando um feixe não coerente, e aqui um pessoal mais disciplinado, que faz o processo ficar coerente. Essa é a diferença entre a luz laser e a luz comum. O que tem a ver isso em relação ao nosso pensamento? O nosso pensamento, na verdade, ele é uma luz de feixes divergentes com comportamento não coerente. Daí a não penetração do nosso pensamento. Na hora que nós ordenarmos o nosso pensamento e fazer com que o nosso pensamento se torne altamente ordenado, o nosso pensamento funcionaria como fosse um raio laser. Funcionaria como se fosse um raio laser. Daí a razão pela qual aqui nós podemos atuar sobre a matéria e não modificar a matéria, tá claro? Muitas vezes levar a pequenos processos de cura, e as mentes que já alcançaram esse tipo de processo aqui, em que o pensamento se torna uma onda coerente, não só modificar e atuar sobre a matéria, como também produzir curas, produzir processos muito além daquilo que a gente acha que a gente pode fazer. Essa é a diferença da luz mental. O pensamento também é luz. Mauro faz um estudo sobre isso no Universo e Vida, ele mostra, o pensamento sempre é luz. A luz coerente é aquele que já conseguiu, através da disciplina, do autoconhecimento, do aprimoramento íntimo, ordenar a sua mente, fazendo com que a sua emissão se torne coerente, semelhante a esses soldadinhos que aqui estão. Tá claro? E a nossa mente comum é assim. Alguns mais ainda não coerentes. Daí a razão pela qual fala que a nossa mente é igual um macaquinho, fica pulando sempre de um galho a outro. Porque nós não aprendemos a discipliná-la e ordená-la. Quanto mais a nossa mente for coerente, maior a nossa capacidade de atuação na matéria. Quanto menos a nossa luz for coerente, maior a dificuldade nossa de atuar não só sobre a matéria, mas também no nosso meio de uma forma ordenada e produtiva. Então, se nós pegarmos um processo de cura, nós podemos dizer que a cura é um produto da luz coerente, da luz mental coerente. Certo? E a doença é um produto dessa incoerência impregnada no nosso campo psíquico, gerando as patologias celulares. Próximo slide. Nessa figura aqui do livro do Isaac, ele mostra que tudo é vibração. E mostra também como é que essas vibrações podem se tornar interativas uma com a outra. Então agora nós vemos aqueles dois conceitos que nós falamos. Que tudo no universo é a mesma substância. O que modifica é o estado de movimento e, consequentemente, de vibração. Então o que faz com que os seres sejam diferenciados é a vibração onde ele se situa. E o que faz ter ressonância é a interação de uma vibração com outra. Então nós podemos chegar em determinado ambiente espiritual e não ter ressonância nenhuma com ele, porque o nosso campo psíquico não tem ressonância com aquele ambiente. E podemos chegar num ambiente que muitas vezes não tem nada de espiritualidade e a gente achar muito bom aquele ambiente, porque no nosso mundo interior está refletido na vibração que nós emitimos. Então, na verdade, tudo no universo é a mesma substância, diferenciada nos diferentes campos que cada ser se situa pelo campo de vibração. Próximo slide. Então aqui está o conceito do livro do Mundo em Conexão do Geoffrey. Olha que conceito interessante. Somos ondas individualizadas de consciência no oceano infinito do espírito, dizem os sábios. Embora o oceano tenha se tornado a onda, e esta, quando dissolve a ilusão da separação e limitação do ego, percebe que sempre foi parte do oceano infinito. A onda presa à forma não é ela mesma o oceano. Tampouco é o oceano simplesmente a soma de suas ondas. O oceano pode existir sem as ondas, mas as ondas não podem existir sem o oceano. Então, olha bem, nós podemos existir, o antissistema jamais poderia ter existido. Está claro? Aquela pergunta que inclusive está no livro dos Espíritos, quer dizer, o plano espiritual, o mundo espiritual poderia não ter, o mundo material poderia não ter existido. Aí eles falam sim, porque o que realmente predomina é o mundo espiritual.
quando ele fala mundo espiritual, ele não está falando colônias espirituais. Está se referindo àquilo que nós damos o nome de sistema. Então, o sistema, o antissistema poderia não ter existido. O antissistema foi a contração de consciência que criou a vibração ou a onda sobre esse oceano. Então, se você somar todas as ondas, não dá o oceano. Porque o oceano é muito mais do que essa onda. Agora, cada onda dessa, individualizada ou não, representa parte desse espírito. Então nós estamos o quê? A personalidade que evolui para planos de consciência para conquistar o espírito. Aquilo que nós já falamos em aula passada. Não tem sentido você falar educação do espírito. No sentido lato da compreensão exata da palavra espírito, ele já está pronto, é perfeito. É o que Jesus disse, o espírito está pronto, a carne que é fraca. Em outras palavras, o espírito está pronto, a personalidade que é frágil. Próximo slide. Tudo o que você pode ver, ouvir, cheirar, tocar, provar e muito mais faz parte desse oceano. Para toda matéria, energia e consciência são apenas ondas de determinadas velocidades de vibração na superfície do oceano da consciência. O espírito se tornou tudo o que foi criado, estando presente em tudo e como tudo. Então isso é muito interessante. Quer dizer, tudo isso, o espírito, por isso que o Baldi fala, o verdadeiro fenômeno está interior. Então, se externamente, na nossa personalidade, nós vivemos o mundo da personalidade percebida pelos sentidos, interiormente, a voz que fala dentro de nós é a voz do Espírito. Apenas que nós não percebemos. Então, nós ficamos só com a voz mental, com a voz do sentido, com a voz das nossas criações e não percebemos a presença do Espírito em nós. Consequentemente, nós não percebemos a presença de Deus. Próximo slide. Ou seja, a consciência é a água do oceano infinito do Espírito. E todos os fenômenos surgem como modificações dessa substância única, ou ondulações no do oceano da consciência cósmica. Então, tudo isso é aquilo que nós falamos, tanto matéria como energia, tudo é a mesma substância, espírito, matéria e energia. A diferença é que conforme a vibração e seu ritmo, nós vamos ter uma das características do ser. Mas todos estão em evolução e o que nos identifica dentro do antissistema é a vibração. E o que identifica dentro de nós é a presença do espírito em todo esse processo. Alguma pergunta? Marquinhos, pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Brasília? Pessoal da TV Ibis? Ok. Próximo slide. Agora vem uma coisa muito importante. Uma das coisas que Jung identificou fazendo parte da consciência coletiva, é os arquétipos. Ele pegou esse nome, logicamente, lá de Platão. Mas ele colocou a palavra arquétipo. Esses arquétipos, segundo Jung, podem ser preenchidos e não preenchidos. Os arquétipos preenchidos são aqueles que nós já elaboramos no dia a dia. Se você pegar um filme, por exemplo, Senhor dos Anéis, ali está presente todos os arquétipos da humanidade, que é conhecido como arquétipo preenchido. Se você pegar o tarô, por exemplo, estudando o tarô no sentido arquetípico, os arquétipos principais da humanidade estão dentro do tarô. Quais são esses arquétipos? O arquétipo do rei, da rainha, do herói, e assim vai, do cavaleiro, do médium, né? Esses arquétipos, coloca aqui. Muito bem. Então vamos pensar aqui na queda. Nós estamos saindo de uma dimensão sistêmica
em termos conscienciais, estamos descendo interiormente, porque a queda é interior, para o mundo antissistêmico. Então vamos fazer o seguinte: à medida que nós estamos descendo, o nosso conhecimento está sendo dobrado, ou em outras palavras, ele está sendo comprimido. Ou se nós pegássemos, por exemplo, a linguagem de computador, nós estamos fazendo um zip nele. Nós estamos zipando esse conhecimento. Então esse conhecimento, na hora que chega em determinada fase, ele torna-se como fosse um conhecimento que tem um zip. Está zipado aqui, ó, contraído. Isso é o arquétipo. É por essa razão que quando você pega o arquétipo e vai estudar o arquétipo, ele tem um mundo infinito de conhecimento dentro dele. Seja esse arquétipo na figura arquetípica mesmo, ou seja o arquétipo na figura de um símbolo. Vamos pegar, por exemplo, o símbolo Yin e Yang. Você pode escrever inúmeros livros só sobre esse símbolo. Ele é infinito em termos de compreensão, porque na verdade ele representa uma base de conhecimento imensa, incomensurável, que está dobrado ou contraído dentro do campo da consciência do espírito. E esses arquétipos é aquilo que nos rege. O arquétipo é o que nos rege. O campo arquetípico é o que faz a gente agir. Nas mais diferentes formas. Nós podemos fazer, então, um diagnóstico arquetípico da nossa consciência. E esse arquétipo, à medida que ele contrai, ele vai ter uma figuração positiva e uma configuração negativa. É por isso que, quando você lê, por exemplo, obras como a de André Luiz, e descreve, como Libertação, que descreve os espíritos, ocupando determinadas figuras mitológicas, no plano espiritual e representando essas figuras, inclusive corporalmente, é porque eles estão vivendo esse arquétipo na sua fase extremamente negativa. Então a nossa consciência ela é regida por um campo arquetípico. Entendendo dessa forma, então nós vamos entender que o campo familiar nada mais é do que um campo arquetípico coletivo representado dentro da família. Os mitos vividos dentro dessa família é que vão se repetir através dos anos e fazer com que as pessoas vivam mitos semelhantes àquelas que foram vividos por antepassados. Então aqui nós podemos unir o trabalho do Bert com o trabalho do Jung. E podemos unir essa visão que nós estamos tendo da descida involutiva que o Baldi tão bem descreve no livro Deus e Universo, o Sistema e Queda e Salvação. Esse processo, então, em determinado momento surgem os arquétipos. Por que fala arquétipos preenchidos e não preenchidos? Porque tem arquétipos que nós ainda vamos chegar nele. E tem arquétipos que já estão completamente preenchidos e conhecidos na nossa vivência psíquica. E outros que fazem parte da nossa evolução e do processo que vamos atingir no futuro. Mas nós temos o arquétipo do anjo, o arquétipo da perfeição, o arquétipo do Cristo interno, o arquétipo do sol, o arquétipo do hierofante, o arquétipo do guerreiro. E é por essa razão que, dependendo da vivência que nós temos, nós vamos gostar desse ou daquele filme, desse ou daquela música, porque entra em contato com os arquétipos. É por isso que a gente sempre quer que as novelas terminem todo mundo feliz, porque a felicidade é o nosso principal arquétipo. É por isso que nós vamos ver que o herói sempre vai ser um conquistador e vai dar tudo certo, como acontece o Senhor dos Anéis, no final o rei é coroado rei, com a sua rainha, com seus súditos, está claro? E que a bondade prevaleça. Isso é arquetípico. E está dentro da nossa alma. E nós representamos os mais diferentes papéis no processo evolutivo. Entendido? Perguntas? Pessoal de Goiânia, pergunta? Pai, por exemplo, na questão familiar,
a afinidade que você tem pelo certo parente também, entraria a questão dos arquétipos? Também seria um processo de influenciação por indução, certo? Mas é sempre arquetípico. Então, por exemplo, eu tenho uma família aqui, ó, um campo familiar, né? E aqui estão os diferentes arquétipos vividos nesse campo familiar. E aqui hoje eu tenho a família de hoje. Então, na hora que um viver um arquétipo semelhante, ele sintoniza com o arquétipo familiar e ganha um campo muito maior de influenciação. Então, nós podemos interpretar o trabalho do Bert, não é assim que ele interpreta, mas é assim que eu interpreto, que é a ordenação das imagens que ele fala, que é a ordem do amor e a ordenação da imagem, nada mais é do que a ordenação de imagens arquetípicas, que é o fundamento básico do consciente coletivo. Entendido aqui? Então nós temos muita coisa a estudar com o arquétipo. O arquétipo talvez seja um estudo muito interessante. Vou trazer isso aqui para vocês, para a gente estudar um pouco mais. Mas nessa visão de Jung e Ubaldi, para a gente poder entender que se nós soubermos o arquétipo que a pessoa está vivendo, você sabe até o que ela vai fazer. Eu tenho essa experiência pessoal, né, no sentido de estudo pessoal, e a gente vê muito isso aí. Ela está vivendo o arquétipo do herói. Ela vai fazer coisas buscando aparecer, conquistar, e isso nas mais diferentes dimensões. Até um herói no sentido nacional, até um herói caseiro, até um herói de uma certa região. Então, por isso que você vai ver aí muitos jovens, por exemplo, que acabam se dedicando a comandar falanges ou a comandar determinados grupos de jovens que vão assaltar, que vão roubar. Ali é o arquétipo do herói invertido. É o arquétipo do guerreiro invertido socialmente. Mas é o mesmo arquétipo que nós vamos ver dentro da história humana, que nós vamos conhecer dentro desse processo. Então você pode, por exemplo, vivenciar o arquétipo do rei como um conquistador e um dominador e um ditador. E pode vivenciá-lo como o centro do psiquismo, no sentido de aprimoramento íntimo e de aperfeiçoamento interior. Então você vai ver o Francisco de Assis como um rei que comanda uma ordem voltada para a humildade, para o conhecimento e para Deus, e você vai ver um grande ditador que comanda guerras, que comanda povos, representando o mesmo papel do rei em sentido diametralmente oposto. Entendido isso aqui? Está entendido? Se tiver alguma pergunta pode fazer, tá? Voltamos aos slides. Agora vamos ler lá. Arquétipos são considerados as primeiras formas a surgir do espírito na criação do cosmos, sobre o qual toda a criação subsequente se pautam. Olha que bacana. Por quê? Porque a nossa mente, que é um dos campos nossos de percepção, lembra que eu falei aqui que nós temos 7 sentidos. Os 5 sentidos conhecidos, mais a mente, mais a mediunidade. Compreendendo a mediunidade como expansão dessa mente. Ok? Então nós podemos dizer que nós temos 7 campos de sentido. Olha, tudo em nós, para ser percebido, tem de transformar em imagem. Aquilo que não transforma em imagem não é percebido pelo nosso psiquismo. Essa é a fase evolutiva onde nós nos situamos. Se nós, por exemplo, estivéssemos na fase animal, só é percebido aquilo que se transforma em instinto. Aquilo que não é instinto não é percebido pelo animal. Então o animal não vai perceber raciocínios. Por quê? Porque ele está numa fase que o que ele percebe é o instinto. Ou está dentro do instinto, ou para o animal não existe. A mesma coisa acontece com as plantas, elas estão no campo da sensibilidade. Aquilo que está dentro da sensibilidade, elas percebem, reagem. Por exemplo, reage ao sol, reage aos impulsos externos, certo? Hoje em dia nós estamos vendo aí, reage até à música. Por quê? Porque ela reage a impulsos sensitivos. O animal já vai um pouco além, ele reage aos impulsos instintivos. Mas aquilo que é raciocínio para ele, você pode, quer ver? Faz esse teste em casa. Chega na sua casa hoje, conversa com o seu cachorro a respeito de alguns tipos de raciocínio. Ele vai olhar para você e não vai entender nada. No máximo, fala, minha filha, não é a minha praia. Então nós vamos perceber raciocínio por quê?
Porque no momento que nós temos imagens, a nossa percepção nos leva à comparação, nos leva à análise, nos leva às ilações, nos leva a previsões. Então, aí nós geramos então o raciocínio, nós geramos então a razão. Consequentemente, só a partir do surgimento da imagem, que nesse campo onde nós nos situamos, é que passa a ser perceptivos para nós. Agora, imagina quanta coisa nós temos no nosso psiquismo, que vai além da razão, que vai além da imagem, que é a intuição e tantos outros campos que devem existir, e que nós não percebemos a semelhança do cachorro, a semelhança da planta. É por isso que ele está falando aqui, ó, sobre o qual todas as criações subsequentes se pautam. Ou seja, quem está abaixo desse campo arquetípico, ou seja, infra-arquetípico, vai ser regido por esses arquétipos. Aqueles que já estão trans-arquetípico, que já ultrapassaram a zona arquetípica, a mente já vai funcionar de outra forma, de outra maneira, a consciência já vai ser outro padrão que nós estamos longe de conhecer. É que o Balde chama, né? Ele fala assim que a mente pode ser comparada ao espaço. Então nós temos uma mente superficial, que só ainda está na fase de superfície. Mas tem aquelas que já vivem a mente volumétrica, que já está na fase de volume. E tem a outras que vivem já a hiperespacial ou a hipervolumétrica. Nós não, nós ainda estamos na fase de percepção apenas superficial, como se fosse uma superfície comum de um piso ou à frente, como eu mostrei na aula passada. Peguei um cubo e mostrei que a gente vive só uma fase do cubo. Uma face do cubo. Pessoal, eu gostaria que entendesse muito isso aqui. Porque depois, quando nós vamos falar de um mundo íntimo, nós vamos ver. Então, o que forma as imagens do mundo íntimo, incluindo os sonhos? Que forma a imaginação? Nada mais é do que as imagens arquetípicas que regem o mundo íntimo. E essas imagens depois regem o mundo exterior, que a gente chama de realidade. É por isso que o sonho nada mais é do que manifestação dessas imagens. E uma tentativa de ordenação das imagens interiores. Então a ilusão, o que é ilusão? É a fragmentação do campo da imaginação que nasce no mundo interior. Então você pega as imagens do mundo interior, mistura com as imagens do mundo de realidade e fragmenta ela. Vai dar ilusão. Ok? Então gostaria que entendesse muito, pessoal que está na TV Ibis. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, nos mande. Porque é fundamental que todos nós entendamos isso aqui. Porque depois nós vamos falar muito sobre isso. E quando nós falamos de mundo interior, que nasce no mundo da imaginação, que é aquilo que a gente vê nas crianças, é esse mundo interior que vai levar da imaginação ao êxtase. São essas imagens interiores. Uma pergunta da internet. Fala alto, Marcos, está ouvindo bem? Pergunta da internet, Pergunta vamos lá ver. da Clarionice. A religião é um arquétipo preenchido? Ah, sem dúvida. A religião é um arquétipo preenchido. A religiosidade é um arquétipo em preenchimento contínuo. É por isso que, como a religião advém da religiosidade, a pessoa pega as imagens já desenvolvidas pela religião e fixa nela. Você entendeu que a verdadeira religião seria aquela que desenvolvesse o máximo possível a religiosidade em imagens contínuas de transformação? Então a religião não deveria ter nunca um conhecimento fixo. Ela deveria ser igualzinha à ciência. É fixo até descobrir uma nova passagem. Então a religião deveria ser conduzida por aqueles que estão mais aptos ao entendimento do mundo interior. E esses conceitos não deveriam ser estratificados na forma de dogma ou de certezas absolutas. Porque era só útil até o ser ter uma nova visão. Logicamente que essa nova visão vai incluir a visão antiga. Assim, por exemplo, se você pegar a teoria da relatividade de Einstein, ela inclui a teoria de Newton. Se você desenvolver
as equações da teoria da relatividade, você chega nas equações do Newton. Ok? A mesma coisa da mecânica quântica, você chega na mecânica clássica. Olha, então determinados conceitos da religião, à medida que a gente evoluir as imagens desse conceito, eles estarão inclusos, mas numa visão muito mais ampla. Numa visão muito maior. Então, na verdade, a religião, ela é uma imagem arquetípica que estratificou, que condensou. É aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes, que é um pensamento de Krishnamurti que eu gosto muito. Ele fala que as religiões são como setas para os seres humanos. Só que em vez deles seguirem a seta, eles pararam e passaram a adorar a seta. Então, em vez de pegar o caminho que está indicando, ajoelhou e adorou a seta. E está aí muitos, até hoje, adorando a seta. Então, nós devemos lembrar que a religiosidade é um processo dinâmico interior, que nos leva paulatinamente a Deus, abrindo imagens ou arquétipos preenchidos e não preenchidos. Enquanto que a religião tem um monte de imagens que já foram congeladas. E as pessoas transformam essas imagens em estátuas, essas imagens transformam em santos, essas imagens transformam em adoração, quando na verdade ela é apenas uma imagem de referência de descoberta interior. Está claro? Júlio, qual é a dinâmica que ocorre para essas imagens dos sonhos se tornarem concretas na nossa rotina diária? Porque é simples. As imagens dos sonhos, ela reflete um dos nossos campos de percepção, que é a mente. Se a mente rege todos os fenômenos, inclusive os 5 sentidos que nós conhecemos, então bastou a mente criar imagens para que elas se tornem realidade. Então, se nós formos perceber, os nossos 5 sentidos, eles não são ausentes da imagem. Hoje em dia se discute que a verdadeira realidade já subsiste dentro de nós. E aquilo que vem de fora é apenas uma percepção de conteúdos já pré-existentes. Ou, em outras palavras, tudo já estaria na mente. Aquilo que vem de fora, que a gente transforma em olfato, que transforma em gustação, que transforma em tato, é apenas uma percepção já existente. Tanto é verdade que você é capaz de olhar para o objeto e identificar o objeto, porque você já tem uma imagem do objeto na mente. Ok? Daí a razão por que o sonho vai transformar em realidade, porque ele envolve também os sentidos, porque a mente rege os sentidos. E é a realidade virtual, né? Mais alguma? Podemos caminhar então. Próximo slide. Essa linguagem que nós estamos falando aqui, você vai ver que existem inúmeros livros que possuem essa linguagem. Não é nada novo. Você vê que eu estou mostrando aqui agora em outro livro, Mundos em Conexão, essa mesma visão. Outro autor, outro conhecimento, mas também trazendo a mesma visão. Se o Espírito criou e continua criando o universo, ele deve também manter ativamente seu funcionamento e, por fim e continuamente, destruí-lo e dissolvê-lo, pois criação, preservação e destruição estão indissoluvelmente relacionados na filosofia oriental como a dança de Shiva. Olha, então nós já sabemos disso. Se nós estamos no antissistema, mais cedo ou mais tarde, independente do tempo que esse antissistema permaneça, todo mundo volta à perfeição. Então, a tendência do antissistema, entendido aí como todos os universos possíveis, é desaparecer. Por quê? Porque todos os seres estarão em evolução e voltarão ao sistema. Ou seja, o universo não é apenas um aglomerado de partículas energéticas criadas uma vez, no início dos tempos, e entregues a si mesmo para interagir conforme as leis da física. Então, nós já vimos aqui que, na verdade, o universo está em constante criação. E nós estamos em constante, aquilo que nós já mostramos aqui, como se fosse o vagalume, né? Aparecendo e desaparecendo, e consequentemente ganhando os impulsos indispensáveis para a expansão da consciência. Na verdade, o universo está sendo criado a cada momento. Próximo slide.
Em vez disso, como única substância universal e estado superior da consciência, o espírito está ativamente envolvido na sustentação incessante da criação e na conservação de suas regularidades ou leis observadas. Por isso que o Baldi fala, todo fenômeno é intrínseco e tudo é regido pelo espírito, tudo é regido por Deus, tudo é regido por esse campo de informação universal. E toda essa mudança e essa criação e recriação é definido por esse campo imenso de informação que rege a vida. Com efeito, quando assume limitações, o espírito torna-se todos os estados inferiores de consciência, toda energia e toda matéria. Ou seja, por que ele fala assume limitações? Porque foi o que aconteceu conosco no processo de queda. Então, consequentemente, a matéria é esse mesmo espírito na sua fase mais inferior, como o próprio Emmanuel também diz no livro Emmanuel. Certo? A matéria é a fase negativa dessa substância comum. Próximo slide. Agora fica bacana a gente ler isso aqui, ó, que agora a gente já passou a entender melhor. O espírito, e portanto a consciência mortal como reflexo seu, olha, reflexo seu, lembra a palavra do holograma, tem tanto um aspecto imanente em espaço e tempo, quanto uma natureza transcendente, além do espaço e do tempo, anespacial e atemporal. É o que nós falamos aqui, as nossas duas naturezas. Uma natureza antissistêmica, formada pelo campo de vibração, e uma natureza não antissistêmica, ou seja, uma natureza sistêmica formada pela presença do Espírito em nós. Nesse caso, nós temos as duas visões, a visão espaço-temporal e a não temporal. A diferença é que essa não temporal não é consciente para a gente. Deu para entender isso aí? Então, na verdade, a consciência é reflexo do espírito. A personalidade é reflexo da consciência. A individualidade é o campo expresso do ser como unigênito no espírito. O individualismo é a manifestação do ego dentro da nossa personalidade. Nós vamos mudando de campo de consciência, acelerando a nossa vibração, até que essa vibração desaparece. Aí, por isso que a eternidade é a ausência de tempo e a ausência de espaço. Por quê? Porque aí nós vamos estar dentro da massa onisciente e onipresente, do qual nós fazemos parte como filhos unigênitos de Deus. Ok? Pergunta? Maurício, eu queria saber, Fala alto. Eles dizem que tem um metaverso que seria que regeria todas as possibilidades para os multiversos, né, que existem. E que esse metaverso seria atemporal. Isso eles já estão pegando uma ideia do que seja o sistema, os cientistas? Sem dúvida, sem dúvida. O metaverso, conforme a visão do Erwin Laszlo, já é essa visão do sistema. É a mesma ordem supra implícita do David Bohm. Tá claro? Tem alguns físicos que pegam metaverso e multiuniverso como sinônimo. E tem alguns que colocam o metaverso como origem do multiverso, que por sua vez gera o universo. Tá claro? Então, na verdade, depende da concepção. Essa concepção do metaverso nada mais é do que a mesma visão do sistema de Maldi, a mesma visão da ordem supra implícita de David Bohm. Mais alguma pergunta? Próximo slide. Agora olha aqui. Vê muito bem essa passagem aqui. Gostaria, inclusive, o pessoal que está aí na TV Ibis, desse uma lida nesse slide, com muito carinho, porque ele vai entender toda essa dinâmica que nós já explicamos aqui. Olha lá. Podemos dizer que estamos presos ao tempo e ao espaço sempre que a nossa consciência está identificada com os aspectos imanentes. Os aspectos deste mundo. Os aspectos deste
universo. Do mesmo modo, a consciência identificada com a natureza transcendente não estaria constrangida enquanto continuasse nessa identificação, nem pelo tempo, nem pelo espaço relativo. Então, aqueles que começam a tomar consciência do seu mundo interior, que é onde está o reflexo do espírito, perde essa noção de tempo, de espaço, de localidade. Ou seja, ele começa a perceber as coisas como um processo simultâneo e aquilo que transcende a consciência habitual. Aqueles que permanecem apenas amarrados dentro do campo da consciência e identificação do tempo e espaço, só vai ver o mundo conforme vê. Essa outra realidade não vai existir para ele. É aquilo que o Baldi fala, aqueles que vivem na consciência jamais vai identificar ou perceber que existe outro meio de existir, que é o meio da supraconsciência ou do superconsciente. Por quê? Porque para eles isso não é realidade. Bem aqui, lembramos que o plano espiritual pertence ao mundo imanente. Não é porque você percebe os espíritos, percebe colônia espiritual, que você está percebendo isso que eu estou falando aqui. Isso que eu estou falando aqui transcende o plano espiritual. É uma percepção de um mundo além de tudo isso. O mundo divino, paraíso divino. É aquilo que Paulo tenta explicar na epístola. Conheço um homem que não sei se em corpo ou fora do corpo, se em corpo celeste ou em corpo material, esteve no terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Então é exatamente isso. É algo que transcende. E muitas vezes não dá para ser explicado dentro desse mundo. Próximo slide. Isso gerará matéria com uma condensação da consciência, ou menor velocidade e maior amplitude de vibração que esta. Toda matéria é consciência em estágios diversos de evolução ou desenvolvimento espiritual. E o que vai identificar o ser é a sua vibração. Então nós podemos dizer que uma família é um campo de vibração semelhantes, onde cada ser, certo, inclui outro ser na sua vivência comum. Está claro? Próximo slide. Como já dito anteriormente, o universo não é apenas um aglomerado de objetos em movimentos criados uma vez no início dos tempos por Deus ou conforme as leis da física. Em vez disso, o universo é o movimento em si, na verdade, o movimento do espírito em si, sustentado continuamente pela vontade cósmica. Essa vontade cósmica é a presença de Deus dentro de nós. E o reflexo de Deus dentro de nós é a graça. Por isso que nós falamos, a primeira manifestação de Deus em nós é a vida. E a outra manifestação de Deus em nós é a busca da verdade e felicidade. E a terceira manifestação de Deus em nós é a presença da graça. Então não adianta você discutir a existência de Deus se você não tem a percepção dele interiormente. É besteira. Deus não é algo que você vai discutir, é algo que você vai sentir. Se você não sente ainda. Porque na hora que você sentir, as imagens divinas florescem no seu mundo interior. Se essas imagens não florescem, a percepção de Deus pode ser racional. Percepção de Deus pode ser por indução. Percepção de Deus pode ser pela impossibilidade de compreender esse universo gigantesco e uma ordem ordenando tudo isso. Mas a percepção de Deus ela é interior. E quando ela é alcançada, ela se transforma em imagens íntimas. Próximo slide.
A consciência onipresente infla-se até o infinito e em seguida desinfla-se até um ponto no espaço. Tudo isso num único ponto do tempo. É aquilo que nós já falamos aqui do vagalume. Olha, você vê outro autor falando o mesmo processo com a mesma linguagem. Ou seja, num ponto do espaço. Por isso que você não percebe que o processo é simultâneo. É aquilo que eu já mostrei tantas vezes aqui, né? Contração e expansão, mas em vez de ser um após o outro, é um ao mesmo tempo que o outro. E isso hoje, quem viu essa semana aí os dois cientistas que ganharam o prêmio Nobel, eles ganharam o prêmio Nobel por quê? Porque conseguiram fazer uma armadilha onde você prende um fóton e por microsegundos você observa os vários estágios de superposição do fóton. Então, consequentemente, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, em vez de ser só 0 e 1. Ou seja, todos os estados possíveis estão superpostos. É o que vai gerar aí o computador quântico. Quando a gente fala em observação aqui, nós estamos falando em capacidade de manipular essas partículas, dando resultados imediatos para a nossa vida. Então, isso que nós estamos vendo hoje. Ou seja, todos os estados do átomo é possível enquanto ele não ocupa um dos espaços, um dos estados possíveis e se materializa. Então aqui é a mesma coisa. Nós estamos em todos os campos superpostos da nossa consciência. Então nós podemos ser qualquer coisa, desde que a gente materialize. E quem materializa isso é o nosso pensamento. Daí a razão que céu e inferno, anjo e demônio, é apenas escolha do nosso campo da vontade dentro do campo da consciência. Próximo slide. Deus está em todas as coisas, na verdade. Deus é o mundo inteiro. Mas todas as coisas juntas não constituem pandeisticamente Deus. Seja iluminada ou não, cada pessoa ou cada coisa é apenas Deus, numa impregnação de sua total onipresença. Está claro, porque tudo é o Espírito. Muito bem. Vamos dar uns 5 a 10 minutinhos para a gente tomar água. Gente, nós geralmente damos uma aula de 1 hora. Depois dessa meia hora que finaliza a nossa aula, umas vezes passa mais, como aconteceu semana passada, ela visa a gente não só acrescentar alguns outros conceitos, mas também perguntas e respostas. Então, o pessoal da TV Web, se tiver perguntas, manda para a gente. Tem alguém que manda perguntas mais extensas, e daqui a pouco nós vamos transformar essas perguntas em perguntas menores para poder responder aqui. Nós recebemos um e-mail muito inteligente, umas perguntas muito interessantes, que nós vamos trazer para cá para a gente discutir. Mas em cada aula, todo mundo que quiser trazer perguntas ou fazer perguntas, esse é o horário. Nesse horário aqui de meia hora, nós estamos dedicando não só a acrescentar alguns novos conceitos, dando sequência à aula, ou ao mesmo tempo responder perguntas. Então o pessoal da TV Ibis, que tiver pergunta, o pessoal que de Goiânia ou de Brasília, é agora que tem de fazer. Porque a pergunta também nos mostra se está entendendo ou não está entendendo. O silêncio é que não ajuda em nada. Né? Muita pergunta também não ajuda. Mas, se a gente tiver perguntas que possam mostrar o que a pessoa está pensando, dá para a gente perceber se nós estamos no caminho correto da discussão desse conhecimento. Então vamos lá. Pergunta da Clarionice. Para chegar na individuação, é necessário a alquimia? É necessário? A alquimia. Sim, se nós entendemos a alquimia como um processo de transformação, aquilo que Paulo de Tarso também fala, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, se nós entendermos o processo de alquimia como um processo de mudança, de transformação para um novo ser, não tenha dúvida que o processo de individuação, que o Jung, aquilo que nós chamamos de autoconhecimento, Jung chamava de individuação, que é a conquista desse self, desse verdadeiro self, do ego para o self. Se nós realizarmos essa tarefa no sentido de usar essa visão de alquimia como um processo contínuo de modificação e de transformação, a cada momento nos transformando na nossa substância mental, o nosso psiquismo, a cada momento alcançando novos estágios de consciência, não tenha dúvida que esse é o objetivo do processo evolutivo. Mais alguma? Goiânia, alguma pergunta?
Pessoal daqui? Então vamos em frente. Assim, quando Deus é visto no mundo como o mundo, este é radicalmente divino. Entretanto, cada pessoa e cada coisa só expressa em si mesma essa onipresença infinita de um modo limitado ou finito. Então, nós podemos dizer que tudo é expressão divina, que tudo é expressão do Espírito, que tudo, na natureza mais íntima, é a presença do Espírito, ou seja, o sopro do Espírito. Agora, cada ser está limitado no plano mental onde ele subsiste. Então, ele só vai perceber aquilo que o plano mental dele permite. Então, a não percepção divina, a não percepção do Espírito, a não percepção das coisas celestiais, nada mais é do que limitação do estágio mental onde você vive. Ampliou esse estágio mental, ampliou essa vibração, ampliou essa consciência, ampliou essa percepção, muda completamente a visão de mundo. Por isso que o Baldi fala tão bem que o conhecimento é uma questão de ressonância, não é uma questão de proselitismo. Não adianta você sair pelo mundo pregando para os outros para acreditar naquilo que você fala. Porque é a ressonância íntima com aquele tipo de conhecimento que vai despertar o interesse da pessoa. Se não tem ressonância, é pregar, fazer chuva no molhado. Não vai alterar nada. Continuemos. Essa expressão do Ramakrishna eu acho lindo. Fiz questão de colocar aqui porque eu achei sensacional e vai de frente àquilo que nós estamos falando. Os ventos da graça sopram o tempo todo. Você só precisa subir sua vela. Eu acho esse conceito maravilhoso. Que todo mundo fala, eu não sinto a presença divina. Não. A presença divina é contínua. Você é que não percebe. Mas se você não alçar suas velas, você não vai perceber e não vai andar com o vento da graça. É por isso que dentro desse processo tem um processo do esforço, de modificação, de encontro, de busca. Então os ventos da graça sopram o tempo todo. Você só precisa subir sua vela. E essa graça é uma das manifestações de Deus em nós, ou em torno de nós. Próximo slide. Aqui nós estamos mostrando as interações entre as ondas e as ondas se anulam. Então, por exemplo, se nós pegamos uma crista de uma onda que se encontra com o vale da outra, elas se anulam. E se nós pegamos uma crista que se soma com a outra, elas se somam. Então isso aqui é as interferências entre ondas. A interferência construtiva e a interferência destrutiva. Esse conceito é interessante, porque nós podemos transformar ele em várias coisas. O processo reencarnatório, nós queremos fazer isso aqui com os erros. Nós pegamos os nossos erros do passado e fazemos uma onda igual e contrária, que é a onda de cima. De maneira que a gente, com a nossa conduta mental, emocional e de atos, anulemos as cargas psíquicas que carregamos em nós pelas falhas cometidas no passado. Então esse é um dos objetivos do processo reencarnatório. É por isso que Jesus fala no Sermão da Montanha, não sairás de lá até pagar o último centil. Se nós transformarmos isso em vibração, não sairás de lá até anulares todas as ondas que você criou de maldade, de inquietação e de desarmonia. Certo? Então, dentro do nosso psiquismo, nós estamos cheios de ondas no inconsciente que é contrárias ao impulso atual que a gente possa querer. Entendeu por que nós vamos chamar isso de tentação? Porque nós criamos uma série de vibrações dentro de nós, confirmadas pela palavra, pelo pensamento, pela palavra e pelo ato. E dentro de nós tem uma série de conteúdos vibrando. E hoje a gente quer construir uma personalidade diferente, já no caminho do bem.
Então essa vibração aqui nos cria os estados de oscilação da personalidade. E como é importante você entender isso. Então no seu mundo interior você vai oscilar, porque você já tem um campo formado, vibracional, que foi desenvolvido pela sua palavra, pelo seu ato, pelo seu comportamento. E que vibra dentro de você. É aquilo que eu gosto de falar, não existe passado reencarnatório, existe presente reencarnatório. Porque está vibrando o tempo todo dentro da sua alma. Aí você quer construir algo novo, mas se choca com algo velho. Então daí a importância do esforço, da persistência e da continuidade. É por isso que Jesus foi tão claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Nessa busca divina, nessa busca da graça, nessa busca de Deus, nessa busca do Espírito. Porque você vai criar condições de anular as ondas vibracionais que está no seu passado reencarnatório. E essas ondas de cá significam as sintonias mediúnicas, as sintonias com as pessoas que fazem parte da nossa vida, a sintonia com o conteúdo, ou seja, a nossa vibração se soma com vibrações superiores, fazendo uma interação construtiva. Isso aí é a base da mediunidade, essa é a base da interação com a outra pessoa, essa é a base da coletividade que trabalha no mesmo sentido em prol do outro. Então essa é a base das interações. Então se nós aplicarmos esses dois conceitos vibracionais na nossa vida, uma como um processo de desconstrução, né, do passado, e outra como um processo de assimilação das forças superiores da vida, nós vamos conseguir realizar muita coisa na existência. Então, se nós traduzirmos todos esses conceitos no sentido vibracional, é isso aí. Então, o que nós precisamos fazer na vida? Ascender para fazer uma interação construtiva. E trabalhar interiormente e na vida, na nossa função de vida, para destruir as vibrações que nós nos situamos no passado. Agora, voltando ao conceito, vamos lá no conceito, que a figura aqui eu só aproveitei. Já que a matéria reflete o comportamento da consciência, devemos necessariamente encontrar alguns aspectos do comportamento da consciência refletidas em qualquer teoria que tenha um mínimo de sucesso na descrição dos fenômenos do nível físico da realidade. Ora, então, se a matéria é consciência, o comportamento da matéria reflete um comportamento consciencial. Então, se eu estudo a matéria, eu começo a aprender como é que a consciência se comporta. Tanto no nível de maior condensação, eu extrapolo ele para um nível de maior expansão da consciência. Então, ao estudar a matéria, nós estamos, na verdade, estudando campos de consciência. E essa matéria, do jeito que ela se comporta a nível da matéria, é a maneira pela qual a consciência se reflete. Então, se eu estudar a matéria com essa visão, tudo aquilo que eu estudar, eu posso transportar isso para o campo da consciência e para trazer para o ser humano. Então, quando nós aplicamos aqui conceitos de física, ou conceitos da física quântica, nesse sentido, não é no sentido de discutir a física dentro dos limites onde ela se coloca, mas de entender que a matéria que reflete esse comportamento nada mais é do que a mesma lei que rege a consciência refletida no seu campo de maior condensação. Sim? Pergunta da Clarionice. Diga. O consciente está ligado ao tempo e a consciência está ligada ao espírito da nossa época? Por isso a consciência vai mudando com o tempo? Isso. A consciência está ligada ao tempo, porque ela reflete estados vibratórios da descida evolutiva e, consequentemente, da subida. E essa consciência ela está presa ao tempo, em maior ou menor tempo. Lógico que nós vamos estudar aqui que existem diferentes tempos. Certo? Então ela está presa nesse tempo. Lembra que na semana passada nós falamos que no mesmo espaço pode existir diferentes universos. Ou seja, no mesmo espaço-tempo pode existir diferentes universos. Quando nós mostramos a caixinha e o universo desaparecendo e aparecendo. Então a mesma coisa, a gente tem que entender que essa consciência também tem diferentes tempos. O nosso tempo aqui é esse que nós estamos situados, mas a nossa mente pode funcionar num tempo completamente diferente desse aqui. E aquilo que eu falei na semana passada, que você pode ter um cochilo, ter a impressão que você viajou, que você experimentou uma série de experiências, na hora que você volta não durou 1 minuto, não durou, durou 30 segundos,
e você tem uma noção totalmente diferente de tempo. Ok? Então, nesse sentido, sim. Próximo slide. Deus, para ser perfeito e sem limitação, precisa ser literalmente infinito. A criação vibratória, sendo um fenômeno ilusório, dualístico e ilimitado, precisa ser finita. E para que não se separe de Deus, a criação precisa existir como subconjunto do infinito, e não como algo que se acrescente a ele. Então é a mesma visão de Baldi. A vibração, que é o antissistema, está ligada ao sistema. Mas essa criação que a gente vê é o que o Baldi chama de criação secundária. A criação primária, a criação de filhos, de espíritos puros dentro de um universo paraíso divino. A criação secundária é a consequência da contração interior da consciência, refletindo no meio, na forma de vibração, criando o universo onde a gente vive, ou os universos que fazem parte desse antissistema. Que eu já descrevi aqui como o antissistema é o conjunto de todos os universos possíveis. Por isso, ela deve constituir em alguma região, qualquer que seja sua forma de vibração, necessariamente cercada por uma infinitude não vibratória, apesar de caótica, da qual uma pequena região tornou-se o cosmos. Então isso aqui é muito interessante. Olha aqui. Vou pegar uma superfície, coloca aqui para mim usar a caneta. Então eu vou pegar essa superfície aqui. Vamos supor que essa superfície é infinita. Onde está aqui refletida essa tela, não vão pôr limites nessa tela, nesse retângulo que está aí. Agora eu vou vir aqui, ó, e fazer isso, ó. Na hora que eu crio esse círculo, eu crio o interior do círculo e o exterior. Então eu crio um mundo finito, mergulhado no mundo infinito. Entendeu o que é contração de consciência que eu vivo falando? A contração da consciência foi uma limitação de percepção do espírito dentro do sistema. E aí ele formou uma região onde ele passa a existir e uma não percepção desse outro mundo. É por isso que Deus fala para Adão, olha, agora você vai ter de ganhar o pão com o suor do teu esforço. Antes era só a graça e você percebia a graça. Agora você ficou limitado. Então é isso aqui que acontece conosco. Então o que foi a matéria? A contração máxima desse círculo. Gerou a matéria. Aí o que vai acontecendo? Nós vamos abrindo este círculo. E para cada forma de consciência aberta é uma percepção. Até que a gente vai ampliando esse círculo, até que esse círculo se espraia, conquistando de novo a natureza de infinitude que todos temos. Então um ser que já vive aqui, por exemplo, que já tem uma consciência dilatada assim, vai ser totalmente uma percepção diferente do outro ser que vive uma consciência naquela contração. Então, por isso que de ser para ser, modifica a visão de mundo e a percepção de Deus. Porque cada um vai estar inserido no círculo que foi criado por si mesmo. É por isso que o livro do Espírito escreve isso tão bem. À medida que a gente evolui, o véu se levanta. É o véu da percepção, o véu da visão, da consciência. Próximo slide. Cada pessoa, cada objeto do mundo, não são apenas eles próprios, mas envolve todas as outras pessoas e objetos.
E, na verdade, num determinado nível, são todas as outras pessoas e objetos. Você vê, o conceito é o mesmo. Pode modificar o mestre, mas a visão da escola é a mesma. Imagem e semelhança, que nós falamos tanto aqui. O universo holográfico. Nessa visão aqui, né? Próximo. Aí aquele desenho que eu fiz, que é o mesmo desenho aqui, né, que nós tiramos do Isaac. Esse aqui não é do livro não, tá? Esse aqui é do Isaac. Olha aqui que bacana. Neste nível, congregam-se todos os eu superiores. Então, isso que está lá em cima é o que eu chamo de consciência, que são as várias estrelinhas. Vários níveis de consciência. E aqui são os seres representados pela personalidade egóica ligada a esses níveis de consciência. Logicamente que eu poderia fazer uma representação melhor aí, ou seja, colocar vários bonequinhos desses ligados à mesma estrela, para mostrar que um campo de consciência contém várias personalidades, vários psiquismos, ok? Mas dessa forma aí já dá para a gente ter uma visão. Então, à medida que você vai superando essas estrelas, você vai encontrando outros níveis de consciência, dentro de níveis de consciência, dentro de níveis de consciência, mas na verdade o seu psiquismo, e aqui eu poderia colocar a mente, logo abaixo do psiquismo, e aqui o cérebro. Então, se nós formos fazer essa imagem um pouco mais ampla da maneira que nós estamos falando, nós faríamos assim, vamos lá. Então nós poderíamos dizer que aqui está o sistema, né? Aqui teríamos uma consciência universal que envolve todas as consciências, e nós teríamos aqui diferentes níveis de consciência, formada aqui pelas estrelinhas. E aqui, ó, os seres. Aqui estava o psiquismo, incluindo aqui a mente, e aqui o cérebro. Então aqui estaria psiquismo, mente e cérebro. Tá claro? Aqui estaria a personalidade ligado a níveis de consciência. À medida que evolui, se liga a outro nível de consciência, outro nível de consciência, e assim sucessivamente dentro do processo evolutivo. Então nós teríamos níveis de consciência, aquilo que nós mostramos no primeiro quadro aqui das nossas aulas, ligando aqui ao psiquismo, que ligado à sua mente, lembrando o psiquismo aqui consciente e inconsciente, aqui a nossa mente, aqui o nosso cérebro. E nós vamos passando então, e aqui ó, todos esses níveis, consciência regido pelo espírito, representado aqui no sistema. Essas linhas vermelhas aqui, cada consciência reflete uma parte do espírito, como aquele círculo que a gente mostrou. Entendeu? Pessoal da TV, entendeu? Pessoal de Goiânia. Então, na verdade, a consciência reflete o espírito. O psiquismo reflete a consciência. A mente reflete o psiquismo. E o cérebro é o espelho da mente. E a partir desse processo, nós fazemos 3 tipos de evolução. A evolução individual, que nós já falamos aqui, é que vai do ego ao si mesmo, ao self. A evolução coletiva, que vai do eu e o próximo à totalidade. E a evolução em Deus, que vai da negação à plenitude. Ok? Voltemos ao slide. Em vez disso, as ilhas atômicas desse objeto, assim como seu corpo e suas lembranças, estão sendo constantemente recriadas pela inteligência divina imanente a toda a matéria, existindo apenas como modificações ondulantes dessa única grande consciência. É esse desenho que eu acabei de mostrar, representado pelo sistema, que é a única grande consciência.
Então o limite é estabelecido pela nossa forma mental e pelo nosso campo consciencial. Quanto maior o círculo, maior a percepção. Quanto menor o círculo, menor a percepção. Então é aquilo que nós falamos aqui, né? Voltamos aqui a caneta. Então, por exemplo, aqui é o infinito. Então tem um que está vivendo isso aqui, ó. Tem outro que vive isso aqui. 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 Tem outro. Os goianos estão aqui, mais ou menos, aqui nessa faixa. Você vê que eu não consigo nem escrever. Atenção, Goiânia, é aqui, ó. Aqui que começa o processo goiano. Certo? Aí vai evoluindo. Os candangos estão logo aqui, ó. Muito bem. Então você vê que todo mundo está mergulhado no infinito. Ou seja, o infinito está presente em todos. Mas é a limitação do campo mental, da forma mental e a limitação consciencial que faz que cada um tenha uma visão distinta. Não adianta. É no microfone. É no microfone. A aula é coletiva. Não, põe na boca do microfone. Ela fala assim. Não adianta. Vai. Esses níveis depende das encarnações? Não, as encarnações ajudam a ir dilatando essa consciência. Mas a encarnação é uma limitação. Você só encarnou por limitação. Tá. Mas é uma coisa progressiva. A cada encarnação você consegue... Desde avançar. que você, em vez de confirmar as ondas de desarmonia, você confirma as zonas de harmonia. Ela é progressiva sempre, porque você sempre está aprendendo. Não existe uma reencarnação nula. Você sempre aprende. Você pode até estacionar, mas você sempre aprende. É o que eu falo muitas vezes para poder ajudar a entender. Vamos supor que você seja um aluno de 5º ano. E você foi lá, foi reprovado. Você não vai para o 6º. Você não volta para o 4º. Você vai fazer o 5º. Mas vamos supor que você faz o 5º e é reprovado de novo. Tá claro? Quando você é reprovado de novo, você não avançou. Mas mesmo repetindo, você não aprendeu alguma coisa? Então, mesmo numa reencarnação estacionária, você está aprendendo. Então, a aprendizagem é sempre, a evolução é contínua, se você observar por essa visão. Se você observar que a pessoa não passou do 5º ano, você observa que ela é contínua, ela aprende sempre, mas ela não avançou. Tá? Então eu posso dizer, as encarnações sempre são progressivas, porque a aprendizagem sempre ocorre, a modificação sempre ocorre, justamente por esse processo que a gente já estudou aqui, de aparecer e desaparecer, a presença divina em nós. Mas pode ser que você não avance o suficiente para modificar a estrutura do seu passado. Ok? Pai, uma pergunta. Por exemplo, você reencarna então para anular aquela vibração que se gerou, a antagônica. Aí você passa por esse processo reencarnatório. A vibração harmônica não deixa de ser vibração. Como é que ela vira não vibração, se você já não tem nenhum outro impulso que acabe com a vibração dela? E querendo ou não, ela tem uma vibração também. Olha bem, você está falando do final do processo evolutivo. No final do processo evolutivo, eu mergulho em Deus. Então, a vibração altamente sutil, altamente dinâmica, altamente de uma velocidade extrema, quando ela mergulha em Deus, ela desaparece. Porque você se torna onipresente e onisciente dentro de Deus. Ou seja, você passa a ser refletor da consciência divina. Ok? Por isso que a vibração desaparece. Agora, enquanto você está aqui, você pode fazer desaparecer as vibrações desarmônicas. E daqui a pouco fazer crescer as vibrações harmônicas. Vamos supor que eu já cheguei no estágio evolutivo, que a maioria das minhas vibrações desarmônicas já desapareceram. Então eu vou fazer agora as minhas vibrações harmônicas se tornar superharmônicas.
E assim sucessivamente. Hiperharmônicas, xalalalala, harmônicas. Certo? Desaparece até o prefixo aí. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso que nós gostaríamos de dizer na aula de hoje. Então a gente vai começar a entender o quê? Que onde a gente coloca a nossa fixação, onde a nossa consciência constela, onde a nossa consciência deixa-se levar pelo condicionamento, é onde nós ficamos presos. O ideal é que fosse uma dinâmica constante. E nós tivéssemos uma verdade nova a cada dia. Isso não significa, como eu falei aqui, negar as verdades velhas. Não, significa que as verdades novas incluem as velhas, preparando para uma amplidão de visão no futuro. Então, pessoal de Goiânia, agradecer o pessoal de Goiânia, agradecer o pessoal de Brasília, agradecer o pessoal da TV Ibis. Tem alguma pergunta aí no final? Não? Algum recado, Mauro? Não? Mauro não quer vir aqui dar recado? Então vamos terminar a nossa aula. Vamos lá? Vou chamar a Silva para fazer a prece final. Marcos Paulo, está ouvindo? Ok. Fechemos nossos olhos. Elevemos a mente ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, nos auxilie na compreensão de todos os conhecimentos que aqui são transmitidos e nos leve para casa em paz. Que assim seja. Pessoal, obrigado a todos, boa noite para todos, até a semana que vem.